Imaginem como seria a quarentena sem a internet. Esse serviço foi fundamental para ajudar muita gente a ficar em casa. E não só isso, colaborou para que empresas se mantivessem vivas em meio ao isolamento social. Permitiu home office e diversas reuniões virtuais de trabalho. Garantiu diversão, atividade física, estudo e atendimento médico. Tudo feito à distância e com cada vez mais pessoas aderindo ao serviço. Uma pesquisa da Opinion Box mostra que 36% dos entrevistados aumentaram os gastos aqui no país com internet desde o início da pandemia. A pesquisa indica o crescimento do comércio de delivery de comida, farmácia e supermercado. Também do serviço de streaming e de cursos de educação à distância. No Impressões de hoje, vamos entender melhor como a chegada do coronavírus mudou o nosso jeito de se relacionar com a internet e quais são os desafios desse novo momento digital. A internet permitiu também que o jornalismo não parasse e mais uma vez se reinventasse para não deixar de levar a notícia até você. Aqui na TV Brasil, vários repórteres e editores estão trabalhando de casa, gravando vídeo de casa, entrevistando gente de casa. E hoje o Impressões segue nessa linha. Estamos inaugurando a nossa primeira entrevista via internet. Vamos fazer isso várias vezes a partir de agora. E o meu primeiro convidado dessa fase é o Pedro Burgos. Ele está lá em São Paulo e eu estou aqui em Brasília. O Pedro é coordenador do programa de comunicação e jornalismo do INSPER, autor do livro Conecte-se ao que importa, um manual para a vida digital saudável. Ele é jornalista, é professor, tem muito papo bom para a gente hoje. Bem-vindo, Pedro. Obrigada por atender o nosso convite. Obrigado pelo convite, Catiúcia, é um sempre prazer. Vamos começar falando dessa expansão da internet na vida diária, começando pelo jornalismo, porque o mundo digital ajudou muito a gente que faz jornalismo a levar notícias às pessoas até em casa. Eu queria que você comentasse essa nova fase que a gente está vivendo. Se não tivesse a internet nesse momento de pandemia, como o nosso trabalho estaria muito mais difícil, né? Com certeza, né? A gente tem uma certa ideia dentro do jornalismo que o bom jornalismo gasta sola de sapato, né? Que você tem que ir para a rua para conseguir a informação, falar com as pessoas. E a gente está impossibilitado, né, em muitos lugares de fazer isso de uma maneira, né, assim, sanitaristicamente falando. E eu acho que a gente precisa continuar fazendo esse trabalho de conversar com as pessoas e sem essa internet seria muito difícil. Hoje em dia a gente tem a perspectiva de que a gente sempre vai ver a cara das pessoas. Então, tá todo mundo no seu cantinho em casa, eu vejo um monte de gente, eu tô com fundo neutro aqui, mas tem sido interessante ver as bibliotecas das pessoas, o fundo, o que as pessoas plantam atrás, enfim, é interessante um pouco ver, de certa forma, uma humanização dos profissionais de jornalismo, né? A gente vê que no fim eles, gente como a gente, e tem possibilitado não só manter o trabalho, né, de informar as pessoas, mas também às vezes expandir um pouco quem você consegue ouvir, né? Você consegue fazer de uma forma um pouco mais ágil. Então você consegue, às vezes, chegar a gente que você não conseguiria chegar com relativa presteza. Tem sido um momento interessante para repensar várias formas, né? Repensar o trabalho de diversas formas, e o jornalismo não é diferente nesse sentido. A gente tem que pensar também que não são só os dados que a gente está enviando, como você falou, são as imagens. E para enviar essas imagens, a gente tem que pequenos aparelhos à mão de todo mundo, né? E que mandam seus vídeos e que acessam mais notícias. Por exemplo, eu tenho um dado aqui, a gente tem a Agência Brasil, que faz parte da empresa Brasil de Comunicação, a seguinte informação: teve um crescimento de 250% em acessos simultâneos diários, né? Isso é um exemplo de como as pessoas estão buscando mais, além de enviar informação, consumir informação. Houve realmente um aumento nesse momento de pandemia por este consumo desse produto, né? Houve um aumento muito grande e havia um medo, né, considerável de que se a nossa estrutura iria aguentar, né, nossa estrutura de telecomunicações. A gente viu alguns países com uma estrutura mais frágil tendo dificuldades, né, de envio de dados. As nossas redes nunca foram muito testadas, né, porque uma coisa são os comércios ou os escritórios que têm aqueles data centers, têm grandes equipamentos de rede que estão acostumados, né, com uma banda muito alta e de repente a gente viu no intervalo curto de tempo
as pessoas das suas casas consumindo muito mais dados. É muito difícil de você pensar que até pouquíssimo tempo atrás a gente teria a infra para conseguir fazer essas conversas, né, com câmeras boas, transmitindo dados a uma velocidade boa, de forma mais ou menos sincronizada. Então, essa pandemia aconteceu, essa necessidade aconteceu no momento em que a gente já tem uma capacidade muito maior tecnológica. Pedro, você falou aí da nossa infraestrutura de internet, né? Se fosse 5 anos atrás, a gente estaria numa outra situação, mas ainda tem espaço para melhorar, né? Será que agora a gente vai por um caminho de avanço nessa área? A gente vê que ainda tem espaço para melhorar, né? A gente tem uma capacidade de banda aumentada, mas a gente ainda tem problemas de manter a conexão estável. Mas eu vejo assim, melhoras e eu acho que teria espaço, teoricamente, agora. A gente tem visto em várias cidades do mundo as pessoas, os governos aproveitando esse espaço, esse tempo, para fazer obras de infraestrutura. É muito mais fácil você fechar uma rua e mudar o cabeamento subterrâneo quando não tem carro passando, né? Então, tenho visto bastante isso acontecer na Itália, aconteceu na Espanha, está acontecendo em algumas cidades dos Estados Unidos. Então, seria, teoricamente, um bom momento para a gente refazer, né, algumas coisas dessa infraestrutura tecnológica. Parece, né, estranho falar que essa é uma boa hora, mas talvez seja. Eu acho que a gente avançou muito, mas ainda tem espaço para melhorar e talvez seja justamente essa oportunidade. Vamos falar então dos aplicativos e redes sociais que cresceram nesse momento via streaming, né? Você falou de lives, então tem Netflix, tem YouTube, tem Facebook, tem Instagram, tem aquele Twitch TV de jogos, tem TikTok. O que você destaca para a gente no meio dessa pandemia? São tantos aplicativos, ferramentas, chamadas de vídeo, tudo isso que modificou a nossa vida, né? É difícil saber o que cresceu mais, né? Porque várias dessas plataformas cresceram. Acho que as plataformas de streaming, né, especialmente o Netflix, ganhou muitos assinantes, não só de vídeo. Acho que o Netflix ganhou 16 milhões de assinantes nos primeiros meses desse ano, né? Foi um crescimento bastante acelerado. A Spotify também ganhou muitos assinantes, Disney Plus, né, que está em outros países. Então, com muita gente em casa, aumentou a procura por esses serviços. Também o Twitch, né, especialmente a gente pensa que esportes, né, foi um setor que perdeu bastante, mas as pessoas ainda têm a necessidade de torcer por alguma coisa, de acompanhar atletas, né, em alta performance. Então, você tem essa migração, um pouco de interesse para plataformas que mostram jogos eletrônicos. Enfim, YouTube também viu um crescimento. Então, acho que todas essas coisas que você já tinha um crescimento, né, já vinha, nada disso é novo. Mas quando o concorrente físico se viu impossibilitado, a gente viu um crescimento mais acelerado, né? Se as pessoas, né, o Facebook, a conversa nos grupos do Facebook, ela tem como principal concorrente as conversas no grupo, numa mesa de bar ou no escritório, etc. Se a gente não pode fazer esse encontro ao vivo, é normal que o equivalente virtual, né, ganhe. E a gente viu isso em vários lugares. E redes que a gente imaginava, né? Tinha muito... O Facebook sofria muitas críticas e tinha uma certa debandada de uma parte do público, mas ele voltou a ter crescimento. O WhatsApp, mesmo com algumas restrições de compartilhamento, né, continua muito forte. Isso para não falar dos aplicativos de trabalho, né, que eu acho que a gente viu um acréscimo muito grande, né? O Skype, que a gente está usando agora, Zoom, Microsoft Teams. Então, esses aplicativos que permitem a gente emular algumas das nossas experiências ao vivo viram um maior crescimento. Pedro, mas tanta mudança que esses aplicativos trouxeram, principalmente esses de chamada, por permitir que a gente faça trabalho em casa, isso traz um impacto muito grande. Eu queria que você analisasse para a gente. O que muda de fato na nossa vida? Porque é até difícil desligar, né? Quando você parece que está conectado o dia inteiro. Como é que fica isso? Como é que você vê isso?
Eu acho que ainda é cedo para a gente avaliar todos os impactos. A gente tem visto empresas que estão muito satisfeitas com a performance, né? Eu vi o CEO do Twitter dizendo que os trabalhadores talvez nunca precisem voltar para o escritório. Algumas empresas de tecnologia já tinham muito mais, né, experiência nesse home office. Talvez em alguns ambientes a gente tenha visto melhorias em termos de eficiência. Por exemplo, tem os dois principais jornais aqui de São Paulo, o Estadão e a Folha. O Estadão mandou todo mundo para casa, fazer de casa. A Folha de São Paulo, acho que mais de 90% da redação está em casa também. E o jornal continua saindo e o site continua sendo atualizado. Então, acho que isso tem servido para as pessoas repensarem um pouco os custos, né? Ter um prédião enorme é caro, né? Numa época em que é difícil de conseguir receita. Então, por um lado, você fazer as pessoas trabalharem em casa tem ajudado a repensar onde que é possível cortar custos, né? Talvez não seja pagando menos para as pessoas, mas sim usando menos espaço físico. Por outro lado, a gente tem visto problemas, digamos assim, de performance, para ser bem, né, generoso, de gente que tem, né, filho para cuidar, né, se tem... Porque as pessoas viraram, pais e mães viraram professores também, né, ou viraram pessoas, né, enfim, cuidadores. Então você tem, e se todo mundo está em casa, não tem como você tirar um tempo do seu escritório para começar a fazer, enfim, ajudar na lição de casa. Então tem sido muito difícil, nesse momento que está todo mundo em casa, você balancear um pouco dessa agenda, né? O que é trabalho, o que é lazer, o que é cuidar dos familiares. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta no próximo bloco para falar de mais desafios desse mundo digital aí no meio da pandemia, todo mundo trabalhando de casa. É depois do intervalo. Estamos de volta com Impressões de hoje, feito à distância, com meu convidado Pedro Burgos. No bloco anterior a gente falava dessa dificuldade de conciliar o trabalho com a atividade pai, que também agora virou professor, mãe, professora. E aí uma das coisas eu pergunto assim, será que vai mudar alguma coisa no paradigma da educação? A educação à distância vai crescer de fato? Mas se isso vai acontecer, tem o desafio da atenção, né? Como é que você consegue colocar as crianças para prestar de verdade atenção na aula e isso ter um rendimento? Qual a sua opinião? Isso é muito difícil, né? A gente ainda não chegou a uma conclusão, né? Eu dou aula, né, numa universidade aqui, no INSPER, em São Paulo, e a gente tem discutido muito entre os professores, né? Por que uma aula de 4 horas, né, você fazer essa aula, né, presencialmente parece menos cansativo para os alunos do que fazer algo remotamente nesse mesmo tempo, né? As pessoas em casa, teoricamente elas estão, né, relaxadas na poltrona, estariam, mas ao mesmo tempo é mais cansativo por algum motivo. A gente ainda não sabe exatamente quais são todas as dinâmicas de atenção que levam a isso, mas está claro para a gente que as aulas têm que ser um pouco mais curtas, é muito difícil de você prender a atenção, é mais difícil de você ter interação, né? A gente fica pensando muito, quando você está dando aula, você olha para o aluno, você consegue ver quem é que está bocejando, quem é que está prestando atenção, balançando a cabeça, e quando você consegue falar com uma pessoa e ela responde rápido e tal, então essas dinâmicas são muito alteradas online. Por um lado, você tem outros benefícios que a gente não tem ao vivo. Então, às vezes você está dando uma aula que é um case study, uma coisa de administração, falando do caso de uma empresa, você consegue trazer o próprio administrador, uma pessoa importante, um pesquisador, para falar ao vivo. Então, você tem mais convidados, isso é mais interessante. Você consegue fazer
algumas simulações, usando ferramentas digitais. Por outro, enfim, tem essa questão. Eu acho que o jeito que os professores dão aula, o jeito que o material é preparado, tudo isso está em bastante reavaliação. E algumas empresas, algumas universidades que saíram na frente, que já ofereciam alguma versão dos seus cursos online, talvez tenham mais vantagem daqui para frente. O que talvez a gente veja, né, no médio prazo seja uma consolidação de cadeias maiores, com mais capacidade de produzir cursos à distância bons e baratos, vencendo sobre instituições medianas que dão aula no físico. Então, talvez a gente veja, como a gente viu em outros mercados, uma concentração maior. Mas, certamente, a educação é um dos lugares onde a gente tem visto mais disrupção e a gente não sabe exatamente para onde essa maré está levando. Esperar o tempo passar e ver o que traz de resultado, né? Vamos falar do mercado de entretenimento, porque as lives são o grande boom, aí tiveram um grande boom nesse momento de pandemia. É uma reinvenção do mercado do entretenimento, né? Porque vamos pensar, cinema, show, é tudo aglomeração, muita gente, vai demorar aí para a gente se sentir seguro em ambientes assim, né? Eu acho que tem sido os artistas foram alguns dos primeiros a abraçar essas possibilidades, né? Conseguiram, algumas lives têm números astronômicos, é muito impressionante a gente ver a quantidade de gente que está acompanhando isso. Por outro lado, o show, a experiência de assistir um concerto ao vivo, justamente você cria uma oferta reduzida artificialmente, né? Você faz um lugar, uma casa de shows que cabe só 5.000 pessoas e pelo fato de caber só 5.000 pessoas, você consegue cobrar um certo valor no ingresso, que aumenta muito o custo e o tanto que o artista recebe, os produtores, as pessoas que trabalham nessas casas de show. Quando você faz uma live, você pega essa experiência, você abre para muito mais gente, né? Normalmente de graça, e é muito difícil de você repetir aquilo com muita consistência, né? Tem artistas que faziam 5 shows por semana, não faz sentido ele fazer 5 lives por semana. Não vai ganhar mesmo tanto de dinheiro, talvez tenha um certo cansaço, né, por parte dos fãs. Por outro lado, você não vê muito do público pagando esse serviço, né? Você imagina que as marcas vão pagar em publicidade, né, patrocinar isso, mas a gente também tem visto a publicidade investindo menos. Então, eu acho que é uma conta que ainda não fecha, mas está todo mundo experimentando ainda. A gente não sabe o que vai dar mais certo. Não só artistas, mas educadores físicos, né? Gente fazendo exercício em casa. E aí a gente pensa que nesse momento o marketing digital, a vendas online, aí é o que está salvando muita empresa. É um outro movimento que vem crescendo bastante, né? Não fossem as vendas online, restaurantes e outros estariam ainda piores do que estão. Sim, eu acho que existe, né, por um lado, no caso dos restaurantes, né, é possível fazer por delivery, você tem, né, educação física, treinadores, né, tem gente vendendo seus treinamentos, personal trainer, né, ajudando as pessoas em casa. Nos Estados Unidos, tem algumas empresas que não chegaram aqui, mas você tem lá, por exemplo, o Peloton, que é uma empresa americana que vende uma bicicleta ergométrica e um pacote de aulas, né, que você coloca o celular lá na frente da bicicleta e acompanha aulas ao vivo, né? Um serviço do meio de assinatura de streaming de aulas, mais um equipamento físico. Essa empresa, a Peloton, cresceu bastante durante a pandemia. Então, eu acho que há esse mix de coisas, né, que tem uma presença física, né? No caso dos restaurantes, a entrega, com um intermediário online, que podem ter um boom aí. Mas a gente vai ver muita inovação desse lado nos próximos meses, certamente. Olha, eu achei um dado aqui de uma empresa que faz pesquisa, chama Opinion Box, que diz o seguinte, que houve um aumento de 32% no número de pessoas entre os entrevistados que começaram a participar de jogos online, né? Isso aí é uma forma também de quebrar um pouquinho o isolamento social, fazer aquele contato, como você disse, né? Torcer por alguma coisa, até mesmo participar, torcer para a própria pessoa ganhar o jogo. Um movimento que até ajuda a gente a cabeça não pirar um pouquinho, né?
Sim, eu acho que tem essa possibilidade. Eu acho que os jogos eletrônicos, né, o mercado cresce a cada ano, mas ele crescia dentro de um certo nicho. É claro que o nicho cada vez maior, mas você tem pessoas, né, por exemplo, eu estava vendo, a Nintendo lançou um jogo chamado Animal Crossing, que é um jogo que tem públicos, não é só o jogador mais hardcore, a pessoa super aficionada por jogos que gosta. Eu vi gente que eu nunca imaginava, foi o maior lançamento da Nintendo para esse console, o Switch. E você tem campeonatos, né, eu estou vendo na TV, a TV agora vai transmitir jogadores profissionais jogando o futebol virtual, né? São partidas engraçadas, virtuais. Na NBA fizeram a mesma coisa. Então, você está nessa pandemia, é uma oportunidade para pessoas que não davam muita bola para isso ou não conheciam entrar nesse mundo, porque tem para todos os gostos. Você vai ter gente super competitiva que trata isso muito seriamente, que tem treinamento, né? Você tem ligas e trata como esporte. Você tem coisas mais casuais, o que é importante até por uma questão de manter a sanidade, né? No momento onde está todo mundo ansioso por não poder sair de casa, você entrar num jogo e entrar num outro mundo, eu acho que pode ser positivo, pode ser terapêutico para algumas pessoas. O difícil é, de novo, você conseguir balancear isso com as outras responsabilidades, né, de educação dos filhos, de trabalho, etc. Mistura tudo, mas vou te dar o meu depoimento. Lá em casa tem campeonato de Mario Kart no Switch, dá para jogar 4 pessoas lá em casa, todo mundo vai jogar. Inclusive jogo de tabuleiro, né? Já que a gente está falando de jogo, também tem espaço para reviver esse momento, né? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que redescobrir formas com que a gente mantenha, né, fazendo alguma coisa diferente todo dia, já que se você pode ir para qualquer lugar, né, você pode trocar de bar, trocar de restaurante, trocar de parque, de shopping, enfim, você pode variando as atividades. Se você está preso em casa, você tem que achar formas de variar isso, né? As pessoas estão redescobrindo algumas coisas, tem gente a quantidade de amigos meus que começou a fazer pão é impressionante, né? Então, acho que as pessoas com mais tempo, elas têm que buscar novas atividades, né, para se manter a cabeça ocupada e, claro, ter algum pouco de diversão. Então, acho que jogos são um caminho para isso. Olha, a gente está quase acabando a entrevista, tem tanta coisa ainda para te perguntar, mas eu vou escolher aqui, né? Tem diversos hábitos digitais novos que a gente acabou adquirindo. Você tem um livro que fala de vida digital saudável. Então, primeiro, o que deve ficar desses hábitos, né, dessa nossa imersão no mundo da internet e como ficar isso para a gente de forma saudável, né? Você diria que a gente de vez em quando, precisar, então, fazer um detox desse momento internet, pandemia? É difícil, né? Eu acho que foi das primeiras coisas que chegaram para mim e falaram assim, e aí, a gente está se conectando demais? Eu falei, bom, mas tem momentos, esse é um momento meio extraordinário, então a conexão virtual talvez seja o que no fim vai nos salvar. O livro chama Conecte-se ao que importa e não desconecte-se, né? Justamente porque eu acho que a gente tem que aproveitar todas essas ferramentas, né, para usar para coisas importantes. Você pode, né, usar o YouTube para ver uma receita, você pode usar o WhatsApp para compartilhar teoria conspiratória ou para conversar com alguma pessoa que você não falava faz tempo. Eu acho que eu vejo muita gente se conectando com amigos que não falavam há muito tempo. Então, eu acho que o importante é a gente balancear. A gente, obviamente, vai ficar online, né, por mais tempo durante esse período, por questões de trabalho, de educação, de entretenimento. Então, eu acho que a gente tem que avaliar a todo momento, né? Bom, acabei de consumir X horas de um streaming ou participei de discussões dos grupos de Facebook por tanto tempo, né? Como que está a minha cabeça? Isso me deixou mais ansioso, mais feliz? Eu contribuí de alguma forma? Então, eu acho que o trabalho desse, né, o que eu tento falar no livro, e eu acho que ainda vale para agora, para a gente tentar fazer coisas que de alguma forma nutram, né, nosso bem-estar e também das pessoas que estão à nossa volta. As ferramentas estão aí, é só a gente usar de maneira construtiva. Tem ainda um tempinho para eu te fazer uma perguntinha legal aqui sobre jogos imersivos, esses jogos de realidade virtual. Até dá para diminuir essa sensação de prisão que a gente tem agora na pandemia. Você acha que é o momento que essa tecnologia aí vai se expandir também? As pessoas vão prestar mais atenção a ela?
Eu acho que poderia, acho que a gente, se acontecesse essa pandemia, tomara que nunca mais aconteça, ou não aconteça parecido, mas se acontecesse daqui a 2 anos, talvez fosse o momento. A gente está quase lá na tecnologia, né? As empresas, né? Algumas empresas fizeram investimento grande em realidade virtual, o Facebook, né? Comprando óculos, fez um investimento grande, mas a gente ainda não está com o material, né? Aqueles headsets, aqueles óculos, assim, ainda não são tão acessíveis para tanta gente. Mas eu acho que vai acabar, está crescendo lentamente, e se isso for o novo normal, vai acabar se impondo. Eu vejo muita gente da indústria de turismo falando que realidade virtual vai ser uma das formas das pessoas que não puderem viajar por N restrições nesse momento, terem uma experiência de como é estar em outro lugar e comprar passagens para daqui a 2 anos. Mas essa ideia da realidade virtual, de você conseguir olhar de uma maneira mais imersiva, como você falou, outras realidades, eu acho que tem um papel muito importante, né? Em museus, em jogos, em turismo, né? Até em moda. Então, eu acho que com um avanço um pouco melhor da tecnologia, acho que a demanda está aumentando muito e vai acelerar um pouco o negócio que a gente veria dali a 5 anos, talvez a gente veja um crescimento muito maior esse ano ainda. Verdade, tem muita gente matando saudade de museu mesmo vendo pela internet. Agora, infelizmente, acabou de verdade. Eu quero te agradecer, um abraço virtual para você. Obrigada por nos receber e que bom que tem a internet para fazer essa conexão, né, de Brasília para São Paulo e levar aí para casa para você. Obrigada, Pedro. Obrigado pela oportunidade e, bom, todo mundo cuide-se aí durante essa epidemia. Valeu, obrigada.